Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Seus filhos os abandonaram, mas eles desconheciam a fortuna escondida. O sol de outubro se punha sobre a pequena cidade de Brooksville, banhando as ruas com um brilho alaranjado. Eleanor Thompson, com as mãos agarradas ao volante do carro, observava o marido, Frank, sentado ao seu lado. Seus rostos carregavam as marcas de décadas de trabalho árduo, rugas profundas, mãos trêmulas e corações pesados de preocupação. Você acha mesmo que eles vão nos receber lá como prometeram? Sussurrou Eleanor com a voz trêmula. Frank balançou a cabeça, com os olhos fixos na estrada. Não sei. Mas o que temos a perder? Eles pensavam que não tinham nada a perder. Sua casa fora vendida sem o seu consentimento, seus móveis espalhados, suas lembranças guardadas em caixas sem nome. Tudo que haviam construído para seus filhos Michael, Sarah e Kevin, fora traído por aqueles que mais amavam. Ao chegarem ao lar de idosos Silver Pines, o choque foi brutal. As paredes cinzentas, os corredores silenciosos e a equipe distante não tinham nenhuma semelhança com a calorosa recepção que lhes fora prometida. Cada passo ecoava como um lembrete cruel. Eles haviam se tornado estranhos em suas próprias vidas. Eleanor sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Como eles puderam? Como puderam ousar fazer isso conosco? Frank colocou a mão sobre a dele. Eles não sabem o que estão fazendo, mas nós daremos um jeito. Sempre fomos mais fortes do que isso. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto, Eleanor vasculhou as caixas que haviam conseguido levar consigo. Foi então que encontrou um envelope esquecido amarelado pelo tempo. No papel estava escrita apenas uma frase: só será aberto após nossa partida para Silver Pines. O coração de Eleanor disparou. Frank aproximou-se e juntos abriram cuidadosamente o lacre. Lá dentro, documentos revelaram algo inimaginável. Parte de sua fortuna, cuidadosamente escondida e esquecida por todos, permanecia ao seu alcance. Seus filhos, que pensavam ter levado tudo, desconheciam essa existência secreta. Uma faísca de esperança reacendeu em seus olhos cansados. Talvez essa injustiça pudesse ser corrigida. Talvez, apesar da traição e do abandono, a vida ainda lhes reservasse surpresas. O que eles não sabiam era que um encontro inesperado com um casal gentil mudaria seus destinos para sempre. O que parecia ser o fim da história era, na verdade, apenas o começo de um plano secreto, arquitetado para revelar quem realmente merecia a herança milionária. No dia seguinte à sua chegada a Silver Pines, Eleanor e Frank descobriram a frieza do lugar com dolorosa clareza. As paredes cinzentas, os corredores intermináveis e o cheiro de desinfetante que pairava no ar davam a impressão de uma prisão disfarçada de lar de idosos. As cadeiras de rodas e os residentes silenciosos contribuíam para a atmosfera opressiva de solidão. Olha só esse quarto, Frank, mal cabe nós dois, murmurou Eleanor com a voz trêmula. Seus olhos percorreram as paredes nuas, a tinta descascada e os móveis minimalistas. Frank, cerrando os punhos, respondeu suavemente. Temos que resistir. Este é apenas um lugar temporário. Encontraremos uma saída daqui. Mas a dor não vinha tanto das paredes em si, e sim do vazio deixado pelos filhos. Michael, o mais velho, os convencera de que Silver Pines seria um lugar confortável e seguro. Sarah, a filha, fora fria e calculista, enquanto Kevin, o caçula, sequer se despedira. A promessa de amor se desfez em uma traição silenciosa e cruel. Ao cair da noite, eles se viram sozinhos em seu quarto apertado. O silêncio era ensurdecedor. Frank, por que não previmos isso? Porque nossos próprios filhos, Eleanor parou com a voz embargada pelas lágrimas. Frank colocou a mão no ombro dela. Eleanor, olhe para mim. Fizemos o nosso melhor. Se nossos filhos nos traíram, não é nossa culpa. Precisamos ser mais espertos do que eles. Mais pacientes. Eleanor baixou a cabeça, as lembranças de sua casa, das refeições em família e das risadas das crianças ecoando dolorosamente em sua mente. Ela se lembrou das noites em claro consolando Michael depois de uma queda de bicicleta, corrigindo a lição de casa de Sarah até altas horas da madrugada, das gargalhadas de Kevin enquanto brincava no jardim, e agora estavam sozinhos, abandonados em um mundo que lhes era estranho. Na manhã seguinte, um funcionário passou pelo corredor e mal olhou para eles. Café da manhã às 8 horas. Estejam prontos, disse ele secamente antes de desaparecer. Eleanor sentiu uma raiva crescente dentro de si. Veja só isso, Frank, como se fossemos invisíveis. Como se nossas vidas não valessem nada. Frank cerrou os dentes e assentiu. Então temos que encontrar o que ainda nos pertence, antes que eles percebam. Sempre há um jeito.
Foi naquela noite, enquanto reviravam as caixas que haviam conseguido levar da antiga casa, que Frank se deparou com o misterioso envelope. O papel amarelado e o lacre intacto pareciam quase chamá-los. Eleanor sentiu o coração acelerar, uma mistura de excitação e medo. Frank, olha isto, disse ela, entregando-lhe o envelope. Frank pegou com cuidado. O que é isto? Murmurou. Eles romperam o lacre e descobriram documentos que revelavam uma verdade que nenhum de seus filhos jamais suspeitara. Uma fortuna cuidadosamente escondida, esquecida por todos, permanecia à sua disposição. Os olhos de Eleanor brilharam, o cansaço e o desespero dando lugar a um vislumbre de esperança. Frank, talvez nem tudo esteja perdido, murmurou ela. E pela primeira vez desde sua chegada a Silver Pines, um sorriso frágil surgiu no rosto de Frank. O início de sua vingança silenciosa e de seu plano secreto acabava de começar. Os dias seguintes em Silver Pines pareceram uma eternidade. Todas as manhãs, o mesmo ritual monótono, um café da manhã insosso, corredores silenciosos percorridos por funcionários apressados e residentes absortos em sua solidão. Eleanor passava horas contemplando o jardim da janela, com o coração pesado de nostalgia pela antiga casa e pela ausência dos filhos. Veja o que estão fazendo conosco, Frank, como se já estivéssemos mortos, murmurou ela, com a voz carregada de amargura. Frank, sentado ao lado dela na cama, suspirou profundamente. Eles não nos conhecem de verdade. E é por isso que temos que nos manter fortes. Recuso-me a terminar nossos dias aqui sem lutar. Mas manter-se firme não era fácil. A solidão pesava sobre seus ombros, e cada gesto da equipe parecia lembrá-los de que haviam se tornado estranhos em suas próprias vidas. Os outros residentes também pareciam resignados, alguns murmurando baixinho sobre memórias de uma era passada, outros se entregando ao esquecimento. Certa tarde, Eleanor encontrou Margie, uma antiga professora, sentada sozinha no jardim. Seus olhos estavam cheios de tristeza, mas ela possuía uma sabedoria serena. Você acabou de chegar, não é? Perguntou Margie. Eleanor assentiu com a cabeça sem conseguir conter as lágrimas. Sim, e eu já me sinto perdida. Margie colocou a mão no ombro dele. Eu entendo, mas sempre há um jeito. A vida ainda pode nos surpreender, mesmo aqui. Essas palavras, simples porém sinceras, deixaram Eleanor pensativa. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez pudessem retomar o controle, mesmo naquele lugar que parecia tê-los engolido por completo. Naquela noite de volta ao seu pequeno quarto, Frank abriu o misterioso envelope que haviam encontrado novamente. Os documentos revelavam não apenas a existência de uma fortuna escondida, mas também a possibilidade de protegê-la daqueles que queriam tomá-la. Suas mentes, entorpecidas pela traição e pelo cansaço, começaram a despertar para novas possibilidades. Eleanor, e se não tivermos realmente perdido tudo? Perguntou Frank, com os olhos brilhando com uma mistura de determinação e esperança. Eleanor assentiu com a cabeça, o coração batendo mais rápido do que nunca. Só precisamos descobrir como aproveitar essa oportunidade, antes que nossos filhos descubram alguma coisa. E foi naquele exato momento que eles notaram no corredor um casal de idosos, porém lúcidos, observando-os com um interesse quase protetor. Linda e Richard Carter, como se apresentaram, se tornariam seus aliados inesperados, à luz na escuridão de um lugar onde tudo parecia perdido. A chegada deles marcou o início de um novo capítulo, um capítulo em que Eleanor e Frank aprenderiam a lutar pelo que era seu por direito, apesar da traição e da dor. Na manhã seguinte, a rotina monótona de Silver Pines parecia pesar ainda mais sobre Eleanor e Frank. Os corredores silenciosos, as refeições frias e os olhares indiferentes dos funcionários traziam de volta todas as lembranças dolorosas de sua vida anterior. Contudo, aquele dia marcaria uma virada. Ao vasculhar mais uma vez as caixas que haviam retirado de casa, Frank encontrou o envelope amarelado, esquecido em um arquivo antigo. Estava lacrado e intacto, como se tivesse aguardado pacientemente por aquele momento. Eleanor, veja isto, disse ele, entregando-lhe cuidadosamente o envelope. Ela pegou o papel com as mãos trêmulas. Eu acho que era isso que estávamos procurando desde o início, murmurou, dominada pela emoção. Sentados na cama, com o coração acelerado, abriram o lacre. Lá dentro, documentos detalhados descreviam uma fortuna considerável, contas bancárias secretas, investimentos em nome de terceiros e imóveis abandonados legalmente registrados em seus nomes. Parte da herança permanecia intocada, invisível para os filhos. Frank examinou os documentos com os olhos arregalados de surpresa. É enorme. Nossos filhos não fazem ideia de que tudo isso existe.
Eleanor sentiu uma recha de esperança arder dentro de si. Então não perdemos tudo. Ainda não. Mas como podemos recuperar isso sem que Michael, Sarah e Kevin percebam? Foi nesse momento que Linda e Richard Carter, o casal que eles haviam notado alguns dias antes, bateram suavemente na porta do quarto. A presença deles era reconfortante, quase tranquilizadora naquele lugar frio e impessoal. Percebemos que você foi tratado injustamente aqui, disse Linda em voz suave, porém firme. Podemos ajudá-lo a recuperar o que é seu por direito, mas teremos que ter cuidado. Frank e Eleanor trocaram um olhar. Depois de dias de solidão e traição, aquela oferta parecia boa demais para ser verdade. Mas seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e determinação. Não sabemos por onde começar, admitiu Eleanor. Richard deu um leve sorriso. Não se preocupe. Temos nossos contatos, nossa experiência, e juntos vamos orientá-los. Mas isso exigirá paciência e discrição. Seus filhos jamais devem suspeitar do que estamos fazendo. Frank apertou a mão de Eleanor. Então está decidido. Vamos fazer isso. Vamos recuperar o que nos pertence. E naquele exato momento, no pequeno e apertado quarto de Silver Pines, um pacto silencioso foi selado. A injustiça que haviam sofrido até então não seria o fim da história. Com a ajuda dos Carters, Eleanor e Frank elaborariam um plano para proteger sua fortuna e revelar, no momento certo, quem realmente merecia a herança milionária. Suas vidas tinham acabado de mudar e pela primeira vez em semanas, uma esperança verdadeira havia se acendido em seus corações. Os dias que se seguiram foram uma mistura de esperança e tensão para Eleanor e Frank. Todas as manhãs, seguiam a rotina monótona de Silver Pines, mas seus pensamentos agora estavam ocupados pelo envelope e pelos Carters. O casal que havia oferecido ajuda. Linda e Richard não perderam tempo. Marcaram um encontro discreto no pequeno jardim do lar de idosos, longe de ouvidos curiosos. As folhas de outono estalavam sob seus pés, e o ar fresco parecia trazer nova energia aos dois idosos. Eleanor, Frank, sabemos que seus filhos agiram por ganância, começou Linda com uma expressão séria, mas compassiva. Mas a fortuna que vocês possuem está legalmente protegida. Precisamos apenas de um plano para recuperá-la e protegê-la. Frank escutou atentamente com a testa franzida. Mas como podemos fazer isso sem que eles saibam? Eles estão por toda parte, e já faz muito tempo que não confio neles. Richard sorriu. Usaremos métodos discretos. Ligações anônimas, visitas a cartórios, verificações de propriedade. Você não precisará se expor. E sabemos exatamente como agir para evitar qualquer suspeita. Eleanor sentiu uma onda de alívio a invadir. Isto é, incrível. Depois de tudo que nos fizeram, finalmente temos alguém em quem podemos confiar ao nosso lado. Os Carters explicaram que certas propriedades e contas bancárias haviam sido deixadas em nomes falsos, criando uma espécie de cofre invisível. Mas para acessá-lo eles precisavam reunir documentos, contatar advogados de confiança e, acima de tudo, manter silêncio. Cada passo tinha que ser calculado. Você também precisa estar preparada para observar seus filhos, acrescentou Linda. O que você descobrir sobre eles lhe dirá muito sobre quem realmente merece sua herança. A traição que você sofreu é apenas o começo. Frank assentiu com a cabeça, o coração acelerado. Nós faremos isso. Precisamos saber em quem podemos confiar. Eleanor pegou a mão do marido com um olhar determinado. E nós vamos conseguir. Sobrevivemos a tudo até agora. Não vamos desistir agora. Naquele dia, pela primeira vez desde sua chegada a Silver Pines, Eleanor e Frank sentiram que a situação não era desesperadora. Com os Carters ao seu lado, eles poderiam elaborar um plano concreto para proteger sua fortuna e preparar sua vingança. A injustiça que haviam suportado por tempo demais poderia finalmente chegar ao fim. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, Frank olhou para Eleanor e sussurrou: "Vamos recuperar o que é nosso, e descobrir quem realmente merece nossa confiança." Eleanor assentiu com a cabeça, o coração repleto de uma força recém-descoberta. O que eles ainda não sabiam era que esse plano revelaria segredos sobre seus filhos que jamais poderiam ter imaginado. Na manhã seguinte, Eleanor acordou com uma mistura de excitação e apreensão. Cada detalhe da vida em Silver Pines parecia agora secundário à necessidade urgente de proteger a herança. Frank, sentado à mesa do quarto com o envelope aberto à sua frente, examinou cuidadosamente os documentos. Eleanor, precisamos ser metódicos, disse ele com expressão séria. Cada movimento, cada decisão, tudo deve ser calculado para não despertar as suspeitas de nossos filhos. Linda e Richard Carter haviam preparado um plano em várias etapas. Começariam verificando propriedades abandonadas e contas bancárias em nome de terceiros.
Em seguida, monitorariam discretamente as crianças, observando suas reações e comportamento, para determinar quem realmente merecia a herança. Tudo deve permanecer discreto, insistiu Richard. Até mesmo uma simples pergunta ou um telefonema poderia alertar Michael, Sarah ou Kevin. Devemos agir como se fôssemos invisíveis. Eleanor assentiu com a cabeça, determinada. Então vamos começar. Não podemos esperar mais. Cada dia conta. Os carteiros ensinaram o casal a usar contatos anônimos em cartórios e a obter informações sobre propriedades sem revelar suas identidades. Eles logo descobriram que algumas contas bancárias haviam sido transferidas ou documentos importantes haviam sido falsificados pelos filhos. Michael, em particular, parecia ter assumido o controle de várias propriedades da família, convencido de que seus pais agora estavam impotentes. Enquanto isso, Frank e Eleanor observavam os filhos à distância. Sarah, aparentemente encantadora e sorridente, revelava uma ganância e arrogância perturbadoras a portas fechadas. Kevin, o caçula, parecia hesitante e desajeitado, frequentemente dividido entre a lealdade e o medo de decepcionar os irmãos. Olha para eles, Eleanor, murmurou Frank. Eles não percebem que nós sabemos. E que não vão conseguir o que querem, não sem mostrar quem realmente são. Eleanor sentiu o coração apertar, mas sabia que paciência e estratégia seriam suas melhores armas. Cada interação, cada gesto dos filhos seria observado e analisado. A fortuna que julgavam perdida agora se tornará um instrumento de verdade e justiça. Esse plano secreto, nascido no pequeno e apertado quarto de Silver Pines, começava a tomar forma. Com os carteiros como aliados e sua determinação inabalável, Eleanor e Frank sabiam que não só protegeriam seu legado, como também revelariam qual de seus filhos realmente merecia sua confiança e amor. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, Eleanor olhou para Frank e sussurrou: "Este é o começo da nossa vingança. E desta vez não cometeremos erros." As semanas seguintes foram intensas para Eleanor e Frank. Cada visita, cada telefonema, cada interação com os filhos trazia novas informações. Com a ajuda dos Carter, eles começaram a compreender a extensão da traição e da ganância que os cercavam. Certa tarde, Linda Carter os levou discretamente a um banco próximo. Usando contatos anônimos, eles conseguiram verificar as contas e descobrir quem havia tentado desviar fundos. Os resultados foram chocantes. Michael havia transferido várias propriedades da família para seu nome sem qualquer autorização. Sarah havia gasto de forma imprudente em cartões de crédito, abertas sem o conhecimento dos pais, deixando dívidas colossal atrás dela. Kevin, por outro lado, parecia ter sido manipulado por seus irmãos e irmãs, mas ainda não haviam cometido nenhum ato desonesto. Eleanor sentiu uma mistura de raiva e desespero. Como eles puderam fazer isso, depois de tudo que fizemos por eles? Sussurrou com a voz embargada. Frank colocou a mão no ombro dele. Sabíamos que eles não mereciam todo o amor que lhes demos. Mas agora temos a prova, e a chance de consertar as coisas. Naquela noite, de volta a Silver Pines, eles elaboraram uma estratégia. Os carteiros explicaram como usar essa informação para testar seus filhos sem levantar suspeitas. Cada ação revelaria o verdadeiro caráter de cada filho. Quem era ganancioso, quem era sincero e quem realmente merecia a herança. Precisamos ter paciência, disse Linda. As verdadeiras intenções sempre vêm à tona, especialmente quando a tentação está próxima. Frank concordou. Então vamos observá-los, deixar que se entreguem e guardar nosso segredo até o momento oportuno. Eleanor sentiu o coração afundar. Ela sempre esperara que seus filhos fossem honestos e gratos, mas agora entendia que essa ilusão havia se despedaçado. A riqueza, antes um símbolo do sucesso da família, tornará-se um teste de verdade e justiça. Com o passar dos dias, os carteiros os orientaram a coletar evidências discretamente, observar comportamentos e se preparar para o que se tornaria o momento decisivo. Cada sorriso falso, cada mentira, cada gesto manipulador de Michael e Sarah foi registrado em suas mentes. Kevin, no entanto, permanecia um mistério. Suas escolhas revelariam se ele era confiável. Eleanor olhou para Frank e murmurou: "Vamos descobrir quem realmente merece o que construímos. E desta vez, eles não vão conseguir nos enganar." Frank assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de determinação. A traição fora amarga, mas agora servirá de guia. A verdade viria à tona e a justiça, enfim, seria feita. O tão esperado dia finalmente chegou. Eleanor e Frank organizaram um jantar em família sob o pretexto de se reconectarem. A sala de jantar do Silver Pines estava cuidadosamente decorada, um brilho acolhedor iluminando os rostos do casal de idosos. Mas por trás dessa aparente convivência havia um plano meticuloso.
Cada gesto, cada palavra das crianças seria minuciosamente analisada. Michael chegou primeiro, autoconfiante, com um sorriso calculado. Apertou as mãos dos pais, mas seus olhos denunciavam impaciência e ganância. Sarah veio logo em seguida, vestindo um elegante vestido e um perfume caro, exalando um ar de superioridade. Kevin chegou por último, hesitante, olhando para os pais com uma mistura de nervosismo, amor e dúvida. Eleanor cumprimentou a todos com um sorriso educado, porém distante. Frank observava atentamente, notando cada expressão, cada gesto. Os Carters, discretamente em um canto da sala, eram as testemunhas silenciosas daquela cena que revelaria tudo. O jantar começou. Eleanor iniciou a conversa. Estou feliz por estarmos todos juntos esta noite. Já fazia muito tempo. Michael respondeu com confiança. Claro, mãe. É hora de recuperar o tempo perdido. Mas quando falou da herança e da propriedade, seu tom era insistente, quase agressivo. Sarah, por sua vez, elogiou o jantar e falou sobre seus planos para umas férias luxuosas. Sua atitude arrogante e distante mostrou que ela via seus pais como meros instrumentos, e não como pessoas queridas. Kevin, por outro lado, permaneceu em silêncio a princípio, observando e ouvindo. Quando Eleanor lhe perguntou como ele estava, respondeu honestamente, compartilhando suas dificuldades e preocupações com eles. Sua autenticidade contrastava fortemente com o cinismo dos mais velhos. Os Carters trocaram um olhar cúmplice. Era exatamente isso que precisávamos observar, murmurou Richard. As verdadeiras intenções deles estão ficando claras. Michael e Sarah são gananciosos. Kevin é sincero. Ao longo do jantar, Michael tentou várias táticas para obter informações sobre a fortuna escondida. Sarah seguiu o mesmo caminho, testando sutilmente a paciência dos pais. Mas Frank e Eleanor permaneceram impassíveis, oferecendo apenas respostas vagas e calculadas. Eleanor sentiu uma onda de emoção a invadir. Ela sempre esperou que seus filhos fossem gratos e leais, mas o teste revelou o verdadeiro caráter deles. Kevin, apesar do medo, demonstrou uma compaixão e humildade que seus irmãos não conseguiam igualar. Ao final do jantar, Frank se levantou e anunciou: esta noite, vimos muito mais do que sorrisos ou palavras. Vimos quem vocês realmente são, e o que vocês merecem. As crianças trocaram olhares preocupados, ainda sem compreender a profundidade da estratégia dos pais. O momento da verdade se aproximava, e cada uma logo descobriria que a riqueza não seria dada àqueles que a exigissem por ganância, mas sim àqueles que a merecessem de coração. Eleanor apertou a mão de Frank. Em breve saberemos a verdade, e desta vez ninguém poderá nos enganar. No dia seguinte ao jantar, a tensão no lar de idosos era palpável. Eleanor e Frank haviam dedicado tempo a rever cada gesto, cada palavra dita no dia anterior. Com os Carters ao seu lado, estavam prontos para confrontar os filhos de forma mais direta, porém ainda sutil. Michael chegou primeiro com um semblante confiante, acreditando que a fortuna cairia em suas mãos. Então, pai e mãe, pensei que poderíamos conversar sobre as propriedades da família. É hora de esclarecer as coisas, disse ele, seguro de si. Eleanor olhou para ele friamente. Michael, temos observado muitas coisas ultimamente. Suas ações, suas palavras, tudo foi anotado. Michael franziu a testa, inquieto. Anotado? Do que você está falando? A verdade sobre o que você merece, respondeu Frank com voz firme. Você tentou tomar o que não lhe pertencia. Esqueceu-se da lealdade e do respeito por aqueles que lhe deram tudo. Sarah, que havia seguido Michael, caiu na gargalhada sarcástica. Ah, pare com isso. Você está falando como se fossemos crianças irresponsáveis. Tudo o que estamos fazendo é normal. Eleanor balançou a cabeça. Normal? Gastar dinheiro sem pensar, manipular seus irmãos e irmãs, ignorar seus pais. Não é normal. É traição. Kevin, o mais novo, baixou o olhar, sentindo a tensão aumentar. Eu nunca quis te decepcionar, murmurou. Eu só queria fazer a coisa certa. Frank trocou um olhar com os Carters. É exatamente isso que vimos. Kevin, você mostrou seu verdadeiro coração. Michael e Sarah, suas ações falam por si mesmas. Michael ficou furioso. Você não pode decidir isso. Nós somos seus filhos. Ser criança não basta, respondeu Eleanor com a voz trêmula, mas resoluta. O verdadeiro valor se demonstra no respeito, na lealdade e no amor. E vocês, Michael e Sarah, falharam nesse teste. Furiosa, Sarah saiu da sala batendo a porta. Michael permaneceu, o rosto vermelho de raiva e humilhação, mas no fundo ele entendia que nada poderia mudar a decisão de seus pais. Kevin, hesitante, aproximou-se dos pais. Eu quero fazer o que é certo. Prometo que nunca vou decepcioná-los.
Eleanor sorriu suavemente com lágrimas nos olhos. Era tudo o que pedíamos, Kevin. Seu coração falou por você. Naquele dia, Frank e Eleanor perceberam que o plano estava funcionando perfeitamente. A verdade sobre os filhos estava agora clara. Michael e Sarah haviam revelado sua ganância e arrogância, enquanto Kevin demonstrara humildade e lealdade. Richard Carter colocou a mão no ombro de Frank. Viu? Paciência e observação sempre revelam a verdade. Agora você sabe exatamente quem deve herdar sua propriedade. Eleanor apertou a mão do marido, com uma mistura de alívio e determinação nos olhos. O confronto tinha sido difícil, mas necessário. A justiça, enfim, prevaleceria. E no silêncio de Silver Pines, um novo capítulo de suas vidas começou. Um capítulo onde a verdade e a lealdade seriam recompensadas, e onde as traições do passado encontrariam seu merecido desfecho. As semanas seguintes foram uma mistura de tensão e preparação. Eleanor e Frank, guiados pelos Carters, reuniram todas as provas necessárias e observaram atentamente as reações dos filhos. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra foi anotado e analisado. O momento do julgamento se aproximava. Certa tarde, na pequena sala de estar de Silver Pines, Frank falou: Michael, Sarah, Kevin, tomamos uma decisão importante em relação à nossa herança. Mas antes de mais nada, precisamos conversar sobre o que é certo. Michael, sempre arrogante, ergueu uma sobrancelha. Certo? Você quer dizer, o que você vai me dar, é claro. Eleanor balançou a cabeça. Não, Michael. Não é isso que vamos te dar. É isso que você merece. E esse merecimento é medido pela lealdade, humildade e amor que você demonstrou. Sarah franziu a testa, visivelmente irritada. O que isso significa? Você não pode. Frank prosseguiu calmamente. Michael e Sarah, as suas ações foram motivadas por ganância e egoísmo. Vocês tentaram tomar o que não lhes pertencia e ignoraram os sacrifícios que fizemos por vocês. Vocês não são dignos de receber nossa herança. Os dois filhos mais velhos paralisaram, indignados e incrédulos. Michael abriu a boca para protestar, mas Eleanor ergueu a mão. O coração e a verdade falam por si mesmos. Você não pode manipulá-los. Então ela se virou para Kevin, o mais novo. Kevin, você demonstrou lealdade, respeito e compaixão. Você observou, compreendeu e agiu de acordo com o que é certo. Por isso, decidimos que você é digno do nosso legado. Kevin, com os olhos arregalados, sentiu-se tomado pela emoção. Eu não sei o que dizer. Obrigado, muito obrigado. Linda e Richard Carter trocaram um sorriso de satisfação. O papel deles tinha sido crucial, e ver a justiça feita lhes trouxe uma sensação de triunfo silencioso, porém profundo. Frank colocou a mão no ombro de Kevin. Não é só dinheiro, Kevin. É um símbolo de confiança e verdade. Use-o para o bem, como você sempre quis fazer. Michael e Sarah, humilhados e furiosos, saíram da sala batendo a porta. Finalmente entenderam que a ganância os havia levado à ruína. Kevin, porém, permaneceu ao lado dos pais, com o coração repleto de gratidão e senso de responsabilidade. Eleanor apertou a mão de Frank. Encontramos o que pensávamos estar perdido. Mas, mais importante ainda, descobrimos quem realmente merece nossa confiança. Frank assentiu com a cabeça. E desta vez, finalmente podemos virar a página. A verdade triunfou e a justiça foi feita. Naquele dia, na recém-descoberta paz de Silver Pines, Eleanor e Frank Thompson compreenderam que a paciência, a perseverança e o discernimento eram mais poderosos do que qualquer traição. Sua herança havia encontrado seu verdadeiro dono, e seus corações finalmente podiam respirar em paz. Os dias que se seguiram à decisão sobre a herança foram preenchidos por uma serenidade inédita. Eleanor e Frank nunca haviam sentido tanto alívio. A traição dos filhos dera lugar à verdade, e seus corações finalmente podiam se voltar para o futuro. Kevin, agora plenamente consciente da responsabilidade que tinha pela frente, passava os dias ajudando os pais e aprendendo com a sabedoria acumulada por eles. Os Carters continuaram a apoiá-los, mas desta vez como amigos e conselheiros, não mais apenas como guias estratégicos. Olha, Frank, finalmente temos paz, murmurou Eleanor, observando Kevin plantar flores no jardim dos pinheiros prateados. A luz do sol iluminava seus rostos e parecia apagar as sombras das últimas semanas. Frank sorriu, com a mão entrelaçada na da esposa. Sim, paz e justiça. Superamos tantas provações, e ainda estamos aqui, mais fortes e mais sábios. Com a fortuna agora em boas mãos, Eleanor e Frank puderam redescobrir prazeres simples que pensavam ter perdido. Passeios no parque, refeições compartilhadas com Kevin em família e conversas noturnas com os Carter sobre lembranças e planos para o futuro.
O casal mais velho também entendia que a vida não se resumia a dinheiro. A verdadeira riqueza residia na lealdade, na compaixão e em conexões genuínas. Kevin, humilde e grato, tornou-se um símbolo vivo do que significa conquistar algo com o coração, e não com egoísmo. Certa noite, enquanto o sol se punha e as folhas de outono dançavam ao vento, Eleanor apoiou a cabeça no ombro de Frank. Passamos por tanta dor, mas veja onde estamos agora. Nossos esforços, nossa paciência, tudo valeu a pena. Frank beijou-lhe suavemente a têmpora. E aprendemos que mesmo no abandono e na traição, sempre há uma chance de reencontrar a luz. Essa fortuna estava escondida, mas a verdadeira riqueza é saber quem merece nossa confiança e amor. Kevin juntou-se a eles com um sorriso genuíno no rosto. Juntos contemplaram o horizonte, conscientes de que a vida, apesar das dificuldades, finalmente lhes oferecia um novo começo puro e cheio de esperança. O lar de idosos que antes lhe parecerá frio e estranho, estava agora se tornando o palco de um renascimento. Eleanor e Frank transformaram a adversidade em vitória, e essa vitória residia não apenas no dinheiro recuperado, mas também na justiça, na verdade e na paz que finalmente alcançaram. E assim terminou o capítulo mais sombrio de suas vidas, para dar lugar a um futuro brilhante, guiado pelo coração e pela sabedoria, e cercado por aqueles que verdadeiramente mereciam seu amor e confiança.